Como ficaria a possibilidade de viver esse luto? Porque parece que esse luto entrou na ideia de uma espécie de esquecimento. Como saber quando o luto já foi bem vivido? Uma vez que o nosso ente querido, a gente pressupõe que fez o melhor que pôde durante a vida, não existe razão para chorar, existe razão para nos alegrarmos, não é verdade? É possível realmente a morte ser considerada como um bom encontro, um encantamento? Para cada um de nós, a morte costuma ser um choque. Perder alguém querido é sempre um acontecimento traumático e muito, muito sofrido. Agora, como será que é a experiência da morte para as pessoas que lidam com ela diariamente? Imagina só como é que é para uma equipe médica determinar o momento da morte de alguém. Dizer que aquela vida está oficialmente acabada, que não há mais nada a se fazer. Será que a vida é apenas um fato biológico? A nossa vida parece tão maior que a biologia. É por isso que não só os médicos, os poetas também têm necessidade de dissecar a morte. Para falar sobre as interpretações da morte que transitam entre a medicina e a poesia, o Café Filosófico recebe o médico e poeta Antônio Cavalcanti. Eu começaria, até por defeito de formação, pela primeira das vocações que tenho é de médico, fazendo alguns comentários sobre psicologia médica, que é o que se chama aqueles conhecimentos sobre o comportamento humano que tem influência na relação médico-paciente. Frutos, estas reflexões, daquilo que tenho observado como médico, como professor e como paciente. Pois devo confessar, o ano passado, praticamente eu passei o ano sendo doente. Mas, graças a Deus, como fala o colega Belchior, Antônio Carlos Belchior, colega de faculdade, fez conosco até o 3º ano, ele tem uma música em que ele diz: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Espero que isto aconteça pelos próximos anos. A primeira reflexão dentro desse domínio da psicologia médica é que, de um modo geral, teria a informar-lhes que médico não liga, dificilmente um médico vai querer falar sobre morte. Se vocês quiserem deixar o médico, da próxima consulta que vocês forem um pouco estonteados, digo: doutor, e quando eu morrer? E se isso nunca vai me acontecer, meu amigo? Eles têm esse dom de nos convencer para o não óbvio. Portanto, a morte não é tema para médico. O que é uma coisa muito paradoxal, o que revela, de um lado, medo que nós teríamos de nos confrontarmos com ela. Segundo, porque talvez no fundo todo médico saiba que ela vai vencer no final, pois até hoje não teve nenhum paciente que conseguiu sobreviver. Este conceito até de morte, ele tem se modificado ao longo dos tempos. Houve momentos da história humana em que o morrer era simplesmente deixar de respirar e o coração de bater. Mas isso ficou muito trivial. Então os médicos resolveram complicar. E esta complicação não se faz sem motivos. Vamos já detalhar isto. A primeira ideia é de que o conceito deixa de ser imobilidade, já não bate, já não respira, mas um conceito mais sofisticado, que hoje nós chamamos de morte encefálica. E essa morte encefálica, geralmente, ela não é comprovada apenas pelo médico que acompanha o paciente, mas geralmente por uma junta. E para isso eles costumam, inclusive, fazer apelos
a exames médicos, dentre eles o eletroencefalograma, que não registrará mais atividades cerebrais, e também alguns reflexos e sinais neurológicos, dilatação da pupila, reflexo patelar, etc. Então, essa ideia da chamada morte encefálica, que começa com o chamado protocolo de Harvard, é em Harvard que essa ideia começa a se desenvolver, ela tem uma utilidade que nós vamos ver com mais pertinência agora em relação à questão dos transplantes de órgãos. A pessoa ainda tem funções biológicas da respiração e dos batimentos cardíacos, só que não tem mais atividade encefálica. Então, para a medicina, ele estaria morto, só que continua a ter atividade biológica. Então, por conta disso, e mantendo artificialmente estas atividades, a gente poderia falar em mantendo artificialmente a vida? A vida pode ser um troço artificial? Bom, então, por conta disso, pode-se então retirar órgãos deste corpo que não teria mais atividade encefálica. E aí nós estamos entrando no grande mundo, no mundo dos transplantes, que continuam sendo hoje tão falados e tão discutidos. No filme Tudo Sobre Minha Mãe, Manuela trabalha no setor de doação de órgãos de um hospital. Antes, dígame. Soy Manuela del Ramón y Cajal. Dime, Manuela. Tenemos un posible donante. Se le ha hecho el primer electroencefalograma y hay consentimiento familiar. A sensibilidade de Manuela para ajudar as famílias que passam por esse terrível momento de nada adianta quando chega a sua vez de enfrentar a dor de perder o seu filho. Desgraciadamente, el resultado del encefalograma es el que nos temíamos. Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo. Sabiamente, o Papa Pio XII, em 1957, ele já dizia, ou advertia, quem deve dizer a hora da morte não é o teólogo, é o médico. Graças a Deus que até o Papa falou isso, mas não sabe que poder deu aos médicos. Muitas vezes torna-se complicado dizer a uma família que seu ente querido morreu, se ele ainda está vendo aquela respiração e aqueles batimentos cardíacos assinalados nos aparelhos. Esse é um grande desafio. O outro comentário que queria fazer, à guisa de reflexão, é algo que está se questionando muito hoje, que é o que nós chamaríamos de a carga terapêutica que é jogada sobre o paciente. Em francês eles têm a expressão l'acharnement thérapeutique, quer dizer, essa sobrecarga de aparelhos, de tratamentos, que muitas vezes mantêm uma vida praticamente em padrões artificiais. Precisávamos visitar, por exemplo, as chamadas unidades de tratamento intensivo para vermos aqueles tubos, catéteres, aparelhos de todas as ordens, procurando manter aquela vida. E isso será tanto mais longo, quanto maior seja a pressão familiar sobre o médico, a equipe médica. Doutor, o papai não pode morrer. Doutor, a mamãe não pode ir agora. E também, obviamente, a gente não pode esquecer disso, dependendo da consistência pecuniária
do paciente em causa. Se tem um